Oi, gente, esse é o canal Psicologia no Dia a Dia com Joyce Cruz, psicóloga, e no vídeo de hoje vamos falar sobre crise existencial. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, fique aqui nesse vídeo comigo. Pois então, gente, a crise existencial, né? O que acontece? Muitas pessoas, em dado momento da vida, começam a entrar numa espécie de um conflito interno, né? Onde vários questionamentos começam a vir à tona, especialmente ali na adolescência, é uma fase marcante, né? Quando alguns adolescentes se encontram se questionando muito o sentido das coisas, né? A forma como lidam com as suas rotinas, as exigências, né? Que a vida vai impondo, né? Questionando política, questionando religião, questionando a forma como os pais os tratam, né? Esse é um exemplo, né? Porém, a crise existencial, ela também aparece em outros momentos que a gente pode dizer na vida adulta, né? Então, na vida adulta também aparece crise existencial. Existem alguns gatilhos que acontecem, né, durante a nossa vida que fazem com que a gente entre nesses questionamentos de começar a questionar, né, a questão da nossa existência, né, o porquê que a gente existe, qual que é a nossa função no mundo e etc, né? E alguns desses questionamentos, eles estão diretamente relacionados a algumas coisas que acontecem na nossa vida, né? E aí eu vou dar alguns exemplos aqui. Quando a gente tem alguma perda significativa, né? A gente perdeu uma pessoa que é muito querida, né? Um ente querido. E aí a gente começa a se questionar qual que é o sentido da vida, se é isso mesmo, se como que é a morte, né? Qual que seria o dever da pessoa estando viva nesse mundo, né? O que deve ser feito, o que deve ser cumprido, o objetivo de vida. Aí a gente começa a repensar a própria vida, né? Se está fazendo sentido, se não está. Enfim, esse é um momento que gera, né? É um gerador de crise existencial. Mas também existem outros momentos outras situações que podem também ser gatilhos, né, disparadores desse tipo de questionamento. Né? Como, por exemplo, também a perda de um trabalho que era muito importante para a gente. Né? Então a gente está num trabalho que a gente se dedicou muito para conseguir e é um trabalho importante e a gente está lá executando nossas atividades até que em um dado momento a gente perde esse trabalho. Ou então aquela pessoa que chegou na fase de se aposentar, né? E aí ela tem que se aposentar e aí não tem mais aquele trabalho, né? Então são dois exemplos aí dentro dessa temática trabalho que podem também ser o disparador de uma crise existencial. Então daí a gente repensar, né, se questionar, né, o porquê então que tem que trabalhar. O que eu vou fazer agora com a minha vida? Né? Não tem mais trabalho, e agora como preencho o meu tempo? Qual que é o sentido da vida? E é isso mesmo? Né? E agora, qual que é o sentido do meu existir no mundo? O que eu preciso fazer agora? Então, é mais uma situação que pode ser um gatilho para uma crise existencial aparecer. A questão aqui que eu já falei do aumento da idade, aí eu dei o exemplo da aposentadoria, né? Mas também em cada fase que a gente vai passando, né? Como se fosse um jogo de videogame mesmo, né? E aí a gente vai passando fases, né? Passando de níveis e a cada nível vai exigindo diferentes condutas, diferentes comportamentos, né? Da gente, né? E aí essas mudanças também podem ser gatilhos para crise existencial, né? E eu já dei o exemplo inicial ali do aspecto da adolescência, certo? Tem um fenômeno também que acontece, né, que também é um disparador, né, também é um gatilho de surgimento da crise existencial, que são as metas alcançadas de vida, né? Então, de repente, a gente é aquela pessoa que está com uma faixa etária de idade e que a gente tinha planos traçados de vida até aquele momento, né? De repente, os seus planos de vida eram,
carreira, né, estudos, carreira, constituição familiar, né, filhos, estabilidade financeira e viagens e etc, etc, adquirir coisas. E aí você chega num lugar, num patamar da tua vida que tu já alcançou tudo isso que você tinha idealizado. E agora? E aí, esse também pode ser um momento para se instalar uma crise existencial, né? De que questionar de novo qual que é o sentido da vida, qual que é o sentido teu nesse mundo, tá? Então, esses são alguns exemplos. Isso tudo, gente, a crise existencial, embora ela às vezes seja tratada de uma forma negativa, a crise, ela pode ser entendida como algo natural, né, e inerente à nossa condição humana, porque a gente está dentro desse processo transformador, um processo evolutivo, né, enquanto amadurecimento nos diversos aspectos, e a gente então vai se encontrando com coisas novas e também vai entendendo que algumas coisas perdem o sentido. Então a gente vai entrando no momento de crise existencial que a gente vai precisar repensar algumas coisas, né? E embora seja um aspecto natural, muita gente entra num sofrimento muito agudizado, né? Sofre demais por estar vivenciando uma crise existencial e até apresenta sintomas mais agravados, né? Talvez ansiosos ou depressivos ou sintomas mistos, né? Da qual ela vai precisar de um amparo com um psicólogo e em alguns momentos talvez um amparo medicamentoso com um psiquiatra, né? Porém, quando não chega-se a esse extremo, né, a crise existencial ela pode ser um agente muito transformador na nossa vida, né? Porque tudo que a gente se propõe a mudar na nossa vida, né, tudo de novo que acontece, tudo de novo que a gente escolhe trazer para a nossa vida, aconteceu porque algo foi mobilizado dentro da gente, né, gerou um incômodo, né, e a gente só se mobiliza quando a gente é incomodado, né, e a gente foi buscar outra forma de tirar esse incômodo de cena, né. E aí como que isso é feito, né? Quando a gente aceita a crise como uma oportunidade transformadora, né? Porque a partir daí a gente vai tentar levantar outras formas de ser e existir no mundo, experimentar outras coisas que talvez tragam um sentido, que faça sentido, né, nesse momento da vida, né? Então, fazer sentido com outras coisas que façam sentido, olha só que coisa. E é isso. O processo, então, de crise, né, existencial, ele nos permite um amadurecimento, né, e desenvolvimento muito importante, né? Porque ele nos coloca diretamente num processo de busca, né, de busca por desenvolvimento pessoal. E aí, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, a gente precisa conhecer quem a gente é. E aí a gente entra no processo de autoconhecimento, né? Então, quando a gente se conhece, a gente se desenvolve também, né? Olha só. E aí, isso também, junto com tudo isso que vai acontecendo, vai promovendo a maturidade, né? Amadurecimento, né? Cada fase antecede uma maturação para a fase que vai iniciar, né? Ou seja, a infância para a adolescência para a juventude, e a juventude para a fase adulta, e a fase adulta para a fase da melhor idade, né? Assim como a fase de alfabetização para introduzir outros conceitos um pouco mais complexos, e depois vai para o ensino fundamental, e depois o médio, e depois cursos técnicos, faculdade, enfim. Uma coisa é preparatória para outra, né? Então, esse desconforto ele é importante porque ele nos promove nesse sentido, né? Ele proporciona essa abertura para que a gente possa se desenvolver. Quando a crise aparece para vocês, a recebam, né, como uma oportunidade, né? Mas fica também esse alerta, né, para casos agudizados, né? Em alguns momentos, algumas pessoas realmente entram num sofrimento muito significativo e aí elas realmente vão precisar dessa ajuda de um outro profissional, tá certo? Se você quer saber um pouco mais sobre essa temática, no próximo vídeo eu vou falar sobre o sentido da vida, tá bom? Se esse conteúdo foi útil para você ou outras pessoas que você conhece possam se beneficiar, compartilhe com essas pessoas, clique aqui no gostei, se inscreva no canal,
acione o sininho e também deixe seus comentários, tá, gente? Através dos comentários eu posso entender quais são os outros temas que eu posso seguir daqui para frente abordando, né? Para ajudar vocês nesse processo evolutivo e de estabilidade emocional e de uma qualidade de vida. Tá certo? Se quiserem falar comigo mais de pertinho, também aqui na descrição do vídeo eu deixo o meu e-mail disponível. Certo? Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo.